Conexão, estamos iniciando mais um podcast, hoje com pessoas ilustres. Hoje temos síndico profissional, temos um convidado muito especial. Nosso tema hoje vai falar de falta de dinheiro no caixa, coloca em risco a prevenção e a segurança do seu condomínio, síndico. Então hoje o tema é especial para você entender que se o seu condomínio não tiver dinheiro, ele não vai para lugar nenhum. Tá bom? Então vamos rodar a vinheta e já voltamos com o pessoal aqui que vai se apresentar. Olá pessoal, voltamos. Agora seguimos com os convidados. Vamos lá? Se apresenta pra gente. Olá Kleber, olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês no podcast do Conexão Condominial. Meu nome é Ailton Tertuliano, eu sou consultor empresarial, também empreendedor no setor condominial e a gente está aqui para compartilhar sobre o nosso trabalho, sobre a vida em condomínio e sobre temas importantes que foram anunciados aqui no título e que a gente vai dissertar, discutir. Você vai aprender muita coisa conosco hoje, essa é a nossa expectativa. Crislaine, se apresenta pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Crislaine, síndica profissional, consultora de gestão eficiente. A gente está aqui hoje para ajudar todos que têm dúvida aí de como salvar o condomínio, né, Ailton? Sim. Pessoal, hoje o bate-papo aqui até me interessa muito, né, essa conversa, porque eu gosto de frisar bastante para o síndico referente a ter dinheiro no caixa. Porque a coisa mais difícil que um condomínio, eu acho que um síndico passa, ele precisava fazer uma manutenção, até mesmo de emergência no seu condomínio, e não ter dinheiro em caixa. Ele Sim. colocar no seu planejamento anual e não ter dinheiro no caixa para fazer. Então isso acaba dando uma atrasada, né, na vida até do próprio morador que está lá dentro, porque não tem qualidade. Se você não tem segurança, você não tem prevenção, né? E aí, como que fica o condomínio? Explica pra gente, Ailton, como que fica um condomínio sem dinheiro no caixa? Então, o condomínio, quando ele fica com um déficit muito importante no caixa, né, e compromete essas operações que são vitais, né, como você investir em prevenção, investir em segurança, isso resulta em prejuízos diversos para a vida condominial. Vamos começar a falar sobre essa questão do caixa. O condomínio, ela é uma instituição que deve ser uma espécie de empresa caixa zero, vamos dizer assim, né? Em que você faz um rateio das despesas, né, ordinárias do condomínio, a previsão de um fundo de reserva, e aí é feito o rateio dessa colaboração ou contribuição da taxa condominial entre os condôminos. Para quê? Para suprir todo o recurso necessário para fazer frente a esses compromissos que estão lá no planejamento orçamentário. O ideal é que aquilo que esteja planejado no papel seja realizado, mas na realidade isso não acontece. Por quê? Porque nós sofremos com o problema da inadimplência. O condomínio vai viver com problemas de inadimplência sempre. Tá? Isso aí é natural das relações financeiras, as pessoas acabam passando por episódios importantes durante a sua vida que pode faltar dinheiro. Só que existem condomínios que a inadimplência ela se torna cada vez mais pesada ou crônica, e isso impede com que aquele planejamento comum que já foi estabelecido não seja realizado, nem no seu básico. E aí, qual que é a dinâmica que nós vamos tratar aqui hoje? Quando falta dinheiro no caixa, e o síndico tem que escolher o que realizar por conta da sua limitação financeira, uma das coisas que são sacrificadas é a prevenção. Ela fica de lado. E se a prevenção ela fica de lado, o condomínio fica inseguro. Sim. Eu vejo que na pandemia agora, muita gente ficou desempregada, né? Perdeu o seu trabalho. Né? Então, muita
inadimplência nos condomínios foi o resultado disso, né? Então subiu demais. Crislane, como que está lá nos condomínios que você administra? Conta pra gente. E essa inadimplência, o que impactou? A inadimplência num dos condomínios que eu administro não teve grande impacto justamente pelo fato da garantidora, né? Então, assim, a gente teve a nossa receita garantida, então tudo que a gente havia planejado, a única coisa que não foi executado foram as melhorias, né? Pelo período de pandemia, de impossibilidade mesmo de trazer melhorias. Mas as manutenções essenciais e devidas foram todas realizadas. E o dinheiro, a inadimplência em si, foi até uma surpresa, né, Hilton, para as garantidoras. Eu conversei com vários aí e, para surpresa, não houve grande aumento. O esperado era que houvesse um aumento muito maior da inadimplência, né? As pessoas ficaram em casa e elas se atentaram à necessidade de pagar. Mas o que você falou é uma realidade. Quem ficou ali descoberto, desempregado, com o financeiro abalado, esse não tem o que fazer, ele não pôde pagar. E dentro de um condomínio, a gente falando de um condomínio pequeno, de pequeno porte ou de grande porte, um inadimplente pode fazer ali um buraco, né? Um estrago, porque a gente tem o nosso fluxo de caixa, ele tem contas em vários dias do mês, né? Já prevendo, para quem não tem uma garantidora, essa falha aí que vai ter. Então, assim, quer dizer que vence no dia 10, mas não quer dizer que todo mundo vai pagar dia 10. Então, o síndico já faz aquela ginástica, dia 10 uma conta, dia 20 outra, dia 30 outra, e vamos lá cobrar o pessoal. Então, assim, essa é a diferença, né, da minha experiência com garantidora e sem garantidora. Deixa eu esclarecer uma coisa que é legal, que é a natureza da inadimplência, tá? Eu ia te perguntar isso agora. Era isso? Você estava se mexendo aí para falar. A natureza da inadimplência, vamos começar por essa ideia. Muitas pessoas que já vivem há muito tempo em condomínio, tá? Tem a cultura de viver em condomínios mais antigos, as pessoas fizeram previsão, inclusive de receita, com poupança, guardando dinheiro para poder pagar o condomínio. Sim. Então, o aposentado, ele já destina a taxa do condomínio, Sim. Ele já sabe que vai ter a despesa com o condomínio. Então, quanto mais antigo o condomínio, menor o impacto da inadimplência, porque já existe uma cultura estabelecida. Sim. Segundo elemento, quando o condomínio também tem uma população mais de idade maior, de idosos, essas pessoas já têm uma segurança financeira, ou pela carreira que construíram, ou porque eles têm uma renda garantida como, por exemplo, uma aposentadoria. Então tem de onde tirar o dinheiro. Aonde que a gente tem situações mais crônicas de inadimplência? São condomínios novos, em que nós temos aqui pessoas que não têm muito a ver também com a classe social, mas as pessoas que estão entrando agora para a vida condominial, por exemplo, comprando o seu primeiro imóvel. Então ele está pagando financiamento do imóvel, prestação do carro, pagando a faculdade, mais os carnê das Casas Bahia, o cartão de crédito dele. Então significa que vai chegar uma hora que ele vai ter que escolher. E aí é um problema de seleção. Então, os condomínios mais novos... Natural. Não, igual você imagina no momento de crise. Porque, por exemplo, eu estou lá no condomínio e eu trabalho, a minha esposa trabalha e nós rateamos as contas de casa. Durante a pandemia, o que aconteceu? As famílias que tinham 2 pessoas que trabalhavam, agora tem só uma. Haviam famílias que tinham 4 ou 5 trabalhando, ficou só um. E famílias que não tem ninguém trabalhando. E a maioria das pessoas no Brasil, isso é coisa do brasileiro, elas não têm um fundo emergencial de reserva. Elas não guardam dinheiro para isso. Tá? Não há cultura de poupar na realidade das finanças do brasileiro, na sua maioria. Então, se a pessoa ficar desempregada, ela vai ficar descoberta. Né? Diferente, por exemplo, das pessoas que são mais velhas e elas já viveram as suas carreiras, ela vai tirar o dinheiro da poupança do investimento e vai pagar o condomínio. Então, isso aqui vai fazer com que alguns perfis de condomínio cresçam em inadimplência e outros nós não vemos tanto impacto. O que aconteceu durante a pandemia? Pessoas que pagavam normalmente passaram a não pagar. Então,
condomínios que não tinham problema de inadimplência passaram a ter problema de inadimplência, aqueles que já tinham problema de inadimplência, o quanto mais já não pagava mesmo, acrescentou novas pessoas, só que o fato da pandemia levar todo mundo para dentro de casa, as pessoas priorizaram casa. Sim. Então as pessoas têm que pagar aqui o condomínio, porque eu tô aqui dentro de casa agora. Agora, casa virou meu escritório, a casa virou um ambiente de trabalho, virou meu refúgio de segurança. Então, quando a gente olha para esse tipo de realidade, não tem como você fugir de uma experiência negativa com inadimplência. Como é que a gente resolve isso? Existe uma solução no mercado, que a Crislane colocou aqui, que é a garantia de receita que ela tem no condomínio dela, em que o síndico ele pode olhar para a sua realidade financeira e contratar uma empresa que vai cuidar da gestão dos recebíveis e garantir o crédito no único dia de toda a receita do condomínio, independente de quem pague ou não pague. Isso significa que ele está assegurado de que aquilo que está na previsão orçamentária vai ser realizado. O que aconteceu na pandemia? Condomínios que não tinham problema de inadimplência passaram a ter e síndicos começaram a viver um drama. Agora, quem tem garantidora não passou por drama financeiro. Por quê? Porque ele já tinha previsto isso antes. Ninguém pensou em pandemia. Mas o síndico contratou uma garantidora e contratou com o seguinte propósito: vencer um problema de inadimplência do momento ou assegurar a receita para que o condomínio possa rodar bem. O que aconteceu? Quem apostou em garantidora antes da pandemia saiu ganhando. E ele entrou e passou pela pandemia, ainda estamos vivendo isso, numa situação muito confortável em relação ao drama da maioria dos condomínios. E concluindo aqui a minha fala, há uma corrente, né, de discussão de que nós ainda não chegamos no ápice do problema financeiro. Não. Tá? Que virão os desdobramentos de 2022 e 2023 da pandemia. Por quê? Quem tinha uma gordura segurou e queimou essa gordura até agora, principalmente o empresariado, o pequeno comerciante, o autônomo. Quer dizer, nós estamos aí na iminência de entrar numa crise posterior a Covid-19, que é o que? A repercussão desses eventos negativos de economia. Ou seja, todo mundo gastou o que tinha que gastar, o governo ajudou como pôde ajudar, as pessoas apertaram o que tinha que apertar, mas a vida tem que voltar ao normal. Quando voltar a correr esse carro, pode ser que a gente ainda tenha uma pressão muito grande na economia. E o mais interessante, Ailton, é que além do condômino ter ficado mais em casa e do síndico já ter a obrigação de manter aquele condomínio girando com qualidade, com limpeza, área de lazer, o condômino, estando mais dentro do condomínio, ele está mais exigente, então ele está exigindo mais. Então, talvez tem casos de condomínio em que tudo funcione, o síndico conseguir ali fazer o feijão com arroz, mas hoje ele está sendo cobrado para dar um plus, para dar um up nesse condomínio, e a inadimplência pode ser, e na maioria das vezes a inadimplência ela é um dos fatores que prejudica o avanço do condomínio. Porque se você não gastando dentro do condomínio e fazendo toda a sua gestão ali apertadinho, você tem uma inadimplência alta. Se a gente falar em fazer uma taxa extra, a tendência é que esse percentual de inadimplência ela aumente consideravelmente. Verdade. Sim. Eu vejo que na pandemia, né, nós estamos dentro da pandemia ainda. Não acabou, né? E ainda agora estamos vivendo, acho que a segunda, já a terceira onda. Não é nem onda mais, né? Estão chamando de paredão, né? O negócio está ficando feio de novo. E eu vejo que os síndicos tiveram que aumentar a sua receita dentro do caixa do condomínio, sem uma mágica, sem aumentar o valor do condomínio. Por quê? Você aumentou o produto de limpeza. Você teve que aumentar a parte de higienização dentro do condomínio, principalmente condomínio que tem elevador. Você tem determinado tempo, você tem que fazer toda uma gestão. Até hoje eu estava conversando com ele por telefone antes da gente bater um papo. Ele comentou: Dr. Silvio, um abraço, né, nosso aqui da Conexão Condominial. Você comentou que o Dr. Silvio fez um projeto excelente para o condomínio dele de gestão em cima disso. Sim. Né, justamente de tempo de higienização de elevador, de tudo certinho. Por quê? Foi necessário. Sim, foi necessário e é necessário ainda, né? E o custo, querendo ou não, foi lá para cima. Quem gastava R$200 de produto de limpeza passou a gastar 400. Sim, eu que trabalho com planejamento financeiro, eu vim da área empresarial para dentro do condomínio. E quando você está fazendo o planejamento, por exemplo, de uma empresa, e você coloca naquela previsão orçamentária toda a realidade que você precisa vencer, né, durante aquele período,
quanto aos seus compromissos, realizações, investimentos e tal, quando a gente olha para o condomínio, a gente tem que ser mais criterioso ainda. Muito mais. Né? Porque é onde é a vida das pessoas, eles estão dentro do lar deles. Então, o que eu percebi? Eu percebi que há uma preocupação em se fazer uma orçamentária se pensando em quanto menos as pessoas vão pagar. Sim. E não pensando no orçamento, no que elas precisam para viver bem. É diferente. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos citando aqui o problema do caixa do condomínio com inadimplência. Cortando o Ailton, ó. O Ailton está agora agindo como lado síndico. Porque o Ailton também é síndico. Agora ele vai dar a dica para o síndico. Fica, ó, pega o spoiler aí, pega a dica. Vamos pensar, por exemplo, quando você faz a sua previsão orçamentária, você tem que considerar que na tua cota condominial, você tem os seus compromissos que vão ser pagos, aquilo que você olha e você vê. Estou vendo portaria, estou vendo limpeza, estou vendo piscina, estou vendo gramado, aí você vai colocando tudo aquilo. Pago a administradora, pago o advogado, pago isso. Tudo que você está vendo, mas você considerar aquilo que você também não vê. Aí o que acontece? O condomínio acha que tudo que ele não vê está sendo suprido pelo fundo de reserva. Veja bem, fundo de reserva, ele é um fundo para ações emergenciais, ou seja, ele é um fundo reativo. Sim. Ele não é proativo. Você vai acionar o fundo de reserva quando dá ruim. Ele é o nosso enfeite. Não é na verdade o seguinte, ele é uma segurança. Só que é o seguinte, é quando dá ruim. Então você precisa ter na sua previsão orçamentária, tá, ações preventivas. Sejam elas de manutenção e conservação, de segurança, né, e de qualidade de vida. Então, vou dar um exemplo aqui bastante interessante. Eu olho para as orçamentárias e eu não vejo nenhuma previsão, na maioria dos condomínios, de ações, por exemplo, preventivas na área de manutenção preventiva, da estrutura do condomínio. Tá? Ações, por exemplo, periódicas em relação à revisão de itens de segurança. Não tem isso. Você por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, vou pegar um exemplo do SPDA. Eu só vou saber se alguém for lá para ver se está funcionando ou não está funcionando, mas não existe uma ação periódica para eu ver a qualidade do funcionamento daquilo. Eu vou te falar por um condomínio que eu fiz uma visita em Caraguá recentemente, no litoral. Meu Deus. E quando eu cheguei lá, justamente o SPDA. A síndica pegou e falou assim, nossa, eu recebi um orçamento de SPDA aqui, mas ficou muito caro. Aí eu falei, legal, vamos subir no andar lá, no teto pra gente. Quando eu cheguei lá, Não tinha um cabo ligado. É maresia. Tava tudo corroído e tudo caído. Todos estourados. Tudo deteriorado. Eu peguei e olhei pra ela e falei assim, mas você não tem SPDA. Deu um raio aqui, você tá perdida. Então estão te cobrando barato. Pode fazer porque estão te cobrando barato. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas eu não tenho dinheiro pra fazer. Exato. E aí, como que funciona nessa hora? Você tem uma emergência, o seu fundo de reserva não tem dinheiro para suprir a emergência, o condomínio não tem dinheiro porque não foi projetado para isso. Por quê? Porque não teve uma saúde financeira. Sabe quando ele vai usar? Processo. Desculpa, Kleber, mas sabe quando é que ele vai usar o fundo de reserva pro SPDA? Quando cair lá o raio e queimar tudo. Aí vai pegar o fundo de reserva para consertar. Aí o que acontece? A VCB é a mesma coisa. A AVCB é um absurdo um condomínio não ter AVCB. Aqui em São José dos Campos, em Taubaté, a gente, graças a Deus, não teve caso, eu sou de Taubaté, mas aqui em São José dos Campos, a gente tem presenciado aí, no final do ano pra cá, uns 3 incêndios em apartamentos. Sim. E os E bombeiros... de alto padrão, viu? Exatamente. E a questão aqui é que as exigências do AVCB, por si só, na nossa região, elas vão aumentar. E elas devem aumentar. Porque é uma questão de segurança. Então, se a gente está falando de um condomínio com AVCB em dia, que ocorre um incidente desse, imagine aquele que não tem. Qual é o controle que foi realizado? E quando você vai pensar nesse tema, né? Vamos andando passo a passo. SPDA, AVCB, vamos ver controle de acesso. Vai queimando câmera, condomínio não troca câmera. Eu cansei de fazer visita técnica em condomínio, tem 36 câmeras, funciona 18. Aí você fala, mas o que está acontecendo? É que não está se prevendo aquilo que não se vê. Não tem uma previsão orçamentária para aquilo que não vê. Isso que nós estamos falando de ação preventiva. Agora, tudo no condomínio custa dinheiro. Então, não se trabalha na gestão condominial excelente pensando que as pessoas têm que pagar menos.
Pagar o justo para viver bem. Aí sabe uma coisa que é um disparate? É quando você tem um apartamento que tem uma cozinha maravilhosa de 80 mil reais e nada funciona. Teve um caso recente agora, que eu acompanhei na Baixada Santista, nós temos um escritório lá, e houve um incêndio no centro de medição de um prédio, acabou com a parte elétrica do condomínio. Aí, o que está acontecendo? O síndico ele vai escolher uma empresa pelo menor preço, não vai se preocupar com a expertise, vai comprar os produtos com custo menor, não vai se preocupar com a adequação do equipamento que vai ser instalado. Aí o que eu olho? Eu olho que, porque não tenho dinheiro, eu justifico, né, vamos dizer assim, né, a meu lavar de mãos, abrir mão das ações preventivas. E quando isso acontece, o condomínio se põe em situação de insegurança. Seja isso em relação a controle de acesso, seja isso em relação às áreas comuns, em pontos de risco da área comum, que a gente sabe disso, né? Então nós vamos ter, por exemplo, se você não comprar o produto correto para fazer a limpeza da piscina, você pode adoecer o povo dentro do condomínio. Então, você pode acontecer acidentes graves dentro do condomínio. E aí, vindo para a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? No começo, parece até modinha, né? Todo mundo fez ação de higienização, né? Todo mundo contratou empresa especializada. Sim. Nós ainda estamos em pandemia. Pararam de investir nisso. Sim. Olha que Foi o interessante. que a gente conversou hoje. Você estava falando de produto de limpeza que subiu para 400. Eu tripliquei o valor da minha taxa de limpeza, do produto, né? De adquirir esse produto de limpeza, porque hoje em dia no mercado tem quaternário de amônia, que você passa ali, ele funciona por 48 horas, nada ali, o vírus ali bateu, morreu. Corrimão, maçaneta, piso, mas isso elevou o custo do condomínio, do custo ali da limpeza mesmo. E eu, como consultora de eficiência, eu estava com uma síndica essa semana e a gente estava conversando exatamente sobre a previsão orçamentária que ela recebeu da administradora. E ela falou, Cris, eu não sei o que eu vou fazer. Falei, o que você vai fazer? Você vai colocar os números reais. E você vai apresentar na sua assembleia os números reais. Porque se você precisar de 12% de aumento, você vai ter que aplicar esses 12% de aumento. Exatamente. Não tem como você falar assim, olha, ano passado eu consegui gastar com produto de limpeza R$400, mas vamos prever 300 que eu vou arrumar uma empresa e vou fazer um ajuste de custo nesse item. Deixa eu falar uma coisa aqui em cima desse seu comentário. Tem síndico que acha que a relação dele com as empresas prestadoras de serviço é igual aquela pessoa do bingo da igreja que vai atrás de prenda. Exatamente. Não se faz esse tipo de gestão. Gente, vamos falar de gestão profissional aqui. Como é que faz a gestão orçamentária de condomínio? 3 itens simples aqui para você tomar nota. Tá? Gestão orçamentária passa por 3 itens importantes. A gestão do orçamento, arrecadação, aplicação e controle. Sim. Tá? Então, o que acontece? Está lá o planejamento no papel. Tá? Primeira tarefa, arrecadar o valor necessário para fazer frente aos seus compromissos. Se você não consegue arrecadar por problema da inadimplência, você então tem que trazer soluções para arrecadação plena. Seja contratar um bom advogado para poder fazer a cobrança, uma boa administradora que trabalha bem eficiente com cobrança, ou contratar uma garantidora. Seu problema está resolvido em 2 dias úteis. Sim. O dinheiro está lá na conta e acabou. Isso aqui é arrecadação. A aplicação do recurso é aquilo que está no planejamento, só que o teu planejamento não pode seguir a metodologia do mínimo irredutível. Com tá? certeza. Porque acaba tendo gente que pensa assim, eu tenho que pegar o mínimo que eu vou fazer aqui no condomínio. Mas a vida não é feita do mínimo irredutível. Então o que você tem que pensar? O que é necessário nesse condomínio? Vou dar um exemplo. Nós temos um condomínio em Sorocaba, que chegou para nós para fazer a garantia de receita para uma das nossas empresas. E o síndico buscou a garantidora por 2 problemas. Ele estava com o problema da inadimplência e precisava trocar o telhado. Deixa eu trocar o telhado? Poucas unidades. Tá? 12 apartamentos, R$80 mil para trocar o telhado. Agora eu pergunto, aonde, Kleber, no manual do proprietário diz que vai chegar um momento que nós vamos trocar o telhado de uma vez? Não. O que faltou ali? Manutenções preventivas anuais de R$1.000 ou R$2.000 que não ia pesar para esse povo todo. Mas não estava previsto isso. Aí agora, vão ter R$80 mil para poder trocar toda a estrutura do telhado. Cada unidade vai pagar mais de R$7 mil nesse rateio. Esse dinheiro poderia estar sendo muito bem utilizado numa TV,
50 polegadas, você comprar um videogame para o seu filho, você fazer uma viagem com a família. Mas não, vai para o rateio. Por quê? Porque faltou planejamento naquilo que não se vê. Ou seja, o que é a prevenção? Não é aquilo que a gente está vendo, é aquilo que a gente considera que pode dar errado. É você fazer a contabilidade da possibilidade do erro. Aonde que está aqui, estando vivendo um ano aqui no condomínio, pode não dar bom, pode dar problema. Eu tenho que pensar nisso. O que eu vou chamar especialistas, consultores, vou pegar minha previsão orçamentária e vou chamar um engenheiro. O que está faltando aqui? O engenheiro vai dizer, acho que precisa de uma visita técnica aqui. Sim. Elevador, o que vai faltar aqui? O advogado, o que está faltando aqui? Aí, quando eu construo um orçamento profissional, aí vem o desafio de arrecadar. Vou apresentar na Assembleia, vou aprovar a orçamentária e agora vamos arrecadar. Se é tão difícil ter o dinheiro no dia, contrate uma empresa garantidora, por exemplo. Sim. Se você está com todo o seu recurso, aplique agora o recurso. Não fuja de fazer as suas ações preventivas, como marcar, por exemplo, uma visita técnica para a verificação anual do SPDA, para ver se está havendo uma corrosão. Porque não acabou do dia para a noite aquela estrutura. Sim. A infraestrutura foi corroída com o tempo. Então, um técnico olharia para aquilo e dizia, olha, do jeito que está aqui, em poucos meses isso aqui vai dar ruim. Então, nós temos que tomar uma atitude para não ter problema. Aquela visita técnica vai valer muito mais para o condomínio em prevenção de gasto, né, do que aquela economia pequena que ele está fazendo não fazer a ação preventiva. Eu acho legal, Ailton, a gente falar que síndico é a profissão que, vocês me corrijam se eu estiver errada, que tem que ter mais expertise em mais assuntos que eu já vi na vida. Sim. Síndico tem que saber de tudo um pouco. Eu ia tocar nesse assunto agora. Por quê? Esse problema que você teve, que você enxergou nesse outro condomínio do telhado, você falou quantas unidades são? 12. 12 unidades. Traduzindo, é aquele senhorzinho que é aposentado e está tomando conta do condomínio durante X anos. Sim. Ele olhou o quê? O que ele olhou enxergava. a limpeza, a parte de baixo do condomínio, está limpinho, segurança, está legal, show de bola. Os anos vão passando. Os anos vão passando, só que ele não olhou o restante da infraestrutura, gente. Sim. É isso, hoje, o síndico, ele tem que sair da caixinha, eu sempre falo isso. Quer ser síndico? Eu moro no condomínio, eu sou síndico, o povo gosta de mim, legal. Morador de condomínio, fica atento. Síndico, você não tem que gostar. Síndico tem que ser uma pessoa, ele tem que entender do que ele está fazendo. Ele não é simplesmente, eu escolhi a senhorinha lá do 32, porque ela é tão boazinha. Não, gente, você vai pagar caro com isso. Mas é importante falar que o síndico tem meios para completar aquilo que ele não sabe. Não é porque eu sou síndica que eu tenho que ser necessariamente uma engenheira, sim, uma advogada. Eu me interessei e fui buscar, hoje eu curso Direito, hoje eu fiz curso de consultoria, eu estou me completando cada dia mais e já estou atuando como auxiliando outros síndicos. É importante o síndico perder essa percepção de que tenho que economizar o dinheiro. Se você não sabe qual é a melhor forma de fazer o reparo, chame e pague por alguém que saiba. Se informe, vá atrás de informação. Porque é muito mais fácil você fazer uma previsão orçamentária correta, arrecadar o que você precisa durante o ano, fazer o conserto daquilo, a manutenção daquilo bem feita. Porque é ainda pior o síndico que não faz a previsão orçamentária corretamente, não arrecada o necessário e vai atrás da mão de obra mais em conta, porque é o que dá para ela, e faz uma caca dentro do condomínio que depois vai ter que ser refeita. Perfeito. O retrabalho eu acho que é uma coisa, nossa, que está em tantas esferas do condomínio, mas vamos falar uma coisa aqui muito importante. Por falta de olhar do especialista, o condomínio perde dinheiro. Talvez esse senhor subir no telhado, ele não veria o problema. Faltou a visita de um engenheiro. Sim. Então, paga lá uma hora do engenheiro para ele fazer uma visita e ver se está bom. Ou investe um pouco mais, faz um laudo de inspeção predial e tenha já um diagnóstico completo. Não tem como você fugir dessa ideia do investimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o condomínio está com problema financeiro. Aí ele decide pegar o zelador, que é CLT, e convidar o zelador para abrir uma MEI
e ele vai trabalhar como MEI. Aí ele acha que é maravilhoso a conta que ele está fazendo. Se ele leva isso para um advogado, o advogado vai dizer para ele, não faça isso. Mas ele faz, Né? ele não Por tem quê? dinheiro. Então, olha o que acontece. Ele tinha que ir para o advogado, porque o advogado, como especialista, vai dizer o seguinte, olha, não faça isso, porque isso vai te colocar numa situação complicada, porque vai caracterizar um vínculo trabalhista, mesmo que você diga, mas ele é MEI, ele me dá a nota fiscal, puxa, mas ele está subordinado a você, ele tem uma rotina de horário, existe uma agenda de trabalho. Então, se você quer contratar o seu zelador como MEI, significa que ele vai ter um contrato de trabalho com você de tantas horas e aparece lá a hora que ele quiser. Exatamente. Então, não dá para você manter o mesmo regramento do trabalho de um funcionário CLT, agora numa caracterização como MEI. Eles tentam fazer isso para economizar, o que acontece? Aí o molho sai mais caro que o peixe. Quando ele sai do condomínio, ele entra com uma ação trabalhista, aí o condomínio ganha um grande prejuízo. A maioria dos condomínios no Brasil que tem problemas graves de caixa, muitos deles passaram por ação trabalhista. Passaram por ações trabalhistas, tiveram problema com a ação trabalhista. E por que aconteceu isso? Porque não contrataram um especialista. Traga um advogado para o condomínio, paga a consulta do advogado, Sim. ou paga mensalmente ele com um contrato de partido. Então, o advogado também funciona como uma prevenção, o engenheiro funciona como uma prevenção. Eu tenho uma empresa de gestão de carteira de recebíveis e a gente presta consultoria financeira para condomínio. Por quê? Porque é nossa expertise. Nós entendemos de previsão orçamentária, nós entendemos de cobrança condominial. Tem condomínio, por exemplo, que está cobrando o condômino de maneira indevida. Está lá na convenção que as cotas condominiais elas vão ser rateadas por fração ideal e está havendo uma cobrança unitária. Ou seja, alguém está pagando a mais, alguém está pagando a menos. Aquele que está pagando a mais vai entrar com uma ação amanhã e pedir restituição disso. E agora o você condomínio imagina se vai ter que tirar esse dinheiro. Dinheiro vai pagar. É taxa extra. E essa questão de má gestão é uma questão muito séria, isso, que nem sempre está ligada à índole do indivíduo que fez aquela má gestão. Às vezes a gente tem pessoas mal intencionadas que elas realmente se apropriam indebitamente daquilo, fazem de propósito. Mas a gente tem muito síndico que não tem a informação, que não consegue fazer. E isso é importante ser dito e ser falado, que o condomínio ele tem que ficar atento à previsão orçamentária e às assembleias, acompanhar a prestação de contas mensais e entender como o dinheiro dele está sendo gasto. Para que o condomínio tem que se preocupar. Como é que está a minha caixa d'água? Ele está ingerindo aquela água. Sabe uma coisa que é interessante? O seguinte, o condomínio, nós vamos ter duas experiências bem estabelecidas em quadrados diferentes. Nós temos as figuras ativas e as figuras passivas. Sim. Figura ativa, eu vou ter um percentual de 1% da massa condominial, 99% são todos passivos. Então, o que acontece? Aquele 1% que é ativo, geralmente essas pessoas estão envolvidas ou como síndico, subsíndico, conselho. Tá? Ou são aquelas pessoas que, quando são chamadas, elas respondem. Então, vamos lá. Se essa é a situação normal da vida em condomínio, o que esse síndico tem que fazer? Uma excelente previsão orçamentária, tomar as medidas necessárias para poder ter arrecadação plena e aplicar esse orçamento. Só que aí, como o nosso tema passa por prevenção e segurança, o que nós estamos dizendo? Se você não cuidar do caixa do condomínio, você não vai ter coragem de fazer as ações preventivas. Sim. Pode ter até uma boa desculpa, está faltando dinheiro no caixa. A empresa hoje que você é o responsável, né, que é um dos nossos parceiros que é a Integraliza, você ajuda o síndico a fazer esse planejamento? Sim. Como que você faz isso? Exato. Como funciona para nós, Kleber? A gente trabalha em parceria com o síndico e com a administradora. Geralmente, quando nós entramos num condomínio, antes do condomínio nos contratar, ele precisa, por exemplo, nos encaminhar duas documentações básicas para a gente fazer uma avaliação, estabelecer a taxa de serviço, né, e formalizar uma proposta. Então, o condomínio tem que nos enviar a convenção e a sua relação de inadimplência. Na convenção, eu já vou ver se é um condomínio edilício, se ali pesa sobre a cota condominial a obrigação própria ter REM, porque a nossa segurança está em operar com condomínios edilícios. Tá? Porque se a pessoa, por exemplo, ela não paga a cota condominial, a obrigação própria ter REM ela é da coisa, não é do CPF. Sim. Então, se a pessoa não paga o condomínio, o imóvel pode ser chamado a sanar essa dívida, ou seja, ele pode perder o seu imóvel. Então, avaliamos ali a convenção, a gente olha para a inadimplência.
a gente encaminha a proposta, é aprovada em assembleia, vamos para a contratação. Aí tem que vir os demais documentos para fazer a implantação do condomínio. Quando vêm os demais documentos, o que eu percebo? Eu olho para a convenção e está lá que o rateio das despesas é sobre fração ideal. As cotas vão ser estabelecidas dessa maneira. E quando vem o relatório, eu percebo ali no balancete que as cotas são únicas. Opa, tem um erro aqui. Então nós já vamos chamar o condomínio e falar, nós vamos precisar fazer uma assembleia extraordinária para retificar isso, porque precisa estar enquadrando a cobrança com a fração ideal exigida por convenção. E aí já começam os trabalhos de consultoria. Vamos ajustar aqui, porque do jeito que vocês estão cobrando não está correto. Quando chegar ao momento de ingressarmos com uma ação judicial, a gente não vai conseguir receber. Porque o que acontece? O título, a cota condominial para se tornar um título executivo, tá? Ela se torna um documento executivo quando a gente consegue comprovar que ela é exigível, líquida e certa. Tá? E como a gente comprova isso? Com documentação. Então nós vamos avaliar a documentação do condomínio, principalmente nos processos decisórios financeiros. Então quando você vai aprovar a orçamentária, tem que estar tudo muito claro. A cota condominial tem que estar lá nomeada. Então, nós já recebemos, por exemplo, atas em que foi aprovada a cota do condomínio de mais ou menos R$240. O que é mais ou menos R$240? Não existe isso. Então, é 240,50 centavos? Desculpa olhar com esse olhão regalado para você agora, porque... Mas isso é ata de condomínio. Direito não existe. Tá? Isso é ata de condomínio. Então, nós prestamos essa consultoria aqui também de adequação dos processos decisórios. Uma coisa interessante quando você tem uma garantidora, você vai fazer uma taxa extra. Tá? Sim. Então, quando a taxa é aprovada, nos encaminham a ata da Assembleia, né, registrada em cartório, nós vamos analisar aquela ata para aprovar agora aquela receita para garantir. E nós percebemos, por exemplo, que a decisão foi tomada fora do quórum necessário. Porque existem decisões que passam para o quórum qualificado. Vamos ver um exemplo. Eu estou aqui no condomínio e eu tenho um salão de festa, eu quero tornar esse salão de festa top. Então eu vou trocar as cadeiras de plástico. Isso, hein? As cadeiras de plástico eu vou colocar de primeira linha, vou trazer quadros de artistas famosos e tal. Esse é um investimento, né, uma obra de adequação voluptuária. Então isso significa que existe um quórum qualificado de 2/3 dos condôminos aprovando essa decisão de execução dessa obra ou melhoramento. Aí o síndico junta 10 pessoas de 100 condôminos, os 9 votam a favor e ele já manda fazer. Então quando chega a ata para nós já, olha, esse processo decisório aqui ele não está correto. Então você vai ter que refazer. O que acontece quando você tem uma empresa dessa por trás? A gente trabalha com um ajuste muito fino da documentação dentro da temática financeira. Sim. Nós não entramos nas demais questões do condomínio. Tá? Mas na temática financeira, o que nós fazemos? A Integralize ela faz uma assessoria de ponta a ponta. Nós cuidamos da gestão dos recebíveis, tá? E aí é o samba de uma nota só. A gente só cuida da arrecadação. Desde a emissão dos boletos, geração de relatórios, aí o síndico acompanha o status de cobrança. Por que nós geramos o relatório fazendo a garantia da receita? Porque o condômino devedor ele continua devendo para o condomínio. A empresa só antecipou a receita faltante no caixa, que é o que nós fazemos. Independente de quem pague ou não pague, o condomínio vai receber aquela receita integral no caixa. Nós recebemos um percentual pelo serviço que nós operamos e nós damos sequência na cobrança extrajudicial. Quando vai para a cobrança judicial, nós patrocinamos as custas. O condomínio precisa pôr a mão no bolso para cobrar. E aí o advogado contratado vai lá e executa o título e PP saudações, estamos resolvidos. Então, nós cuidamos de uma pista da gestão financeira. Sim. Essa expertise financeira no trato com a documentação, com o processo decisório, com a finança no dia a dia, o síndico ganha um aliado fantástico. Nós não fazemos o trabalho da administradora. Coração, ela continua fazendo. Do condomínio, né? Não, é o coração do condomínio. É o dinheiro. Mas sabe o que acontece? Tem uma máxima também interessante, que dinheiro na mão é vendaval. Sim. Então, se você não tiver uma gestão muito bem orientada, você vai ter problema. Aí, Kleber, eu quero até fazer te dar uma notícia boa aqui. Nós temos uma editora no grupo, a editora Boni Jules, e nós temos dezenas de livros publicados sobre gestão condominial. Por quê? Porque nós nos preocupamos em entregar para o síndico condições de fazer uma excelente gestão. Porque o meu trabalho vai aparecer mais e de maneira muito melhor se o condomínio estiver bem. Então não adianta pôr dinheiro no condomínio e ter uma gestão lá corrupta, perdulária, desorganizada, não vai aparecer nenhum resultado positivo. Agora, uma boa gestão
com apoio, significa que isso aparece. Então nós temos vários livros na temática de gestão condominial, e eu quero dizer para você que é o seguinte, eu vou deixar para você aqui 5 livros de títulos diversos da editora Boni Juris para gestão condominial. Vou deixar o Quórum no Condomínio, Foco no Condomínio, A Vida em Condomínio, com questões do dia a dia, né? Nós vamos mandar para você aqui um livro sobre inadimplência e o novo livro do Dr. Rodrigo Carpá, né? Que nós fizemos o lançamento desse livro, né? Questões sequentes da vida condominial. Então você vai ter aqui um set de 5 livros, que é a biblioteca do síndico profissional, 5 livros nesse set, para a gente poder entregar para uma pessoa muita informação. Então, vai ficar aí um desafio pro pessoal, né, que está assistindo esse podcast, que vai receber esse lote com 5 livros da editora Boni Juris, para ajudar na gestão dele. E o que você vai fazer para o pessoal poder participar dessa? Vamos lá. Eu vou deixar a palavra com o Ailton. Vamos lá, vamos colocar 3 palavrinhas-chave? 3 palavrinhas-chave, perfeito. Você vai contar uma agora. Como a gente já deveria ter contado até no início. Então, conta 2 agora e a última você fala no final do vídeo. O síndico que anotar as 3 palavrinhas e colocar no texto, no comentário do vídeo, o Ailton vai levar o livro. Isso. Aí, esse síndico que colocar lá, se tiver mais de um síndico, vai ser um sorteio. Vai ser um sorteio. Isso. Tá? Aí nós... Então, a gente faz um sorteio, você vai até o condomínio e dá uma aula também. Você tá dando pra gente aqui. Rapaz, vou levar você junto e a gente aproveita a padaria perto do condomínio e toma um café. Ó, então, pessoal, é o seguinte. Olha lá, 3 palavras. Já gritou ali, tomara que seja Tabaté. Daí a Cris vem tomar café com a gente. Ó, então vamos fazer um sorteio para você. 5 títulos da editora Boni Juris, de gestão condominial. A primeira palavra-chave que está ligada ao nosso tema é caixa. Caixa do condomínio tem que estar saudável. Então a palavra é caixa. Então o síndico, ele tem sim que se esforçar, ter estratégias para arrecadar 100% da sua receita. Porque ele vai precisar disso para fazer uma boa gestão. E qual é a segunda palavra? A segunda palavra é prevenção. Porque se o dinheiro estiver no caixa, ele não tem desculpa para não tomar as medidas preventivas. Tá? Sejam elas na área de estrutura, de segurança, controle de acesso, documentação. Né? Olha que interessante, tem tantas áreas que a gente pode estar se prevendo, né? Ou se assegurando, né? Para que não venhamos a incorrer em problemas, em erros. E aí eu acho interessante o seguinte, né? Houve uma fala aqui durante a nossa conversa, de que o síndico ele tem que conhecer de tudo e tal. Gente, o síndico pode ser um generalista, conhecer tudo pouco, mas uma coisa que tem que conhecer muito bem, mas muito bem mesmo, é delegar. Sim. Olha, essa é a principal função do síndico. E é uma das maiores dificuldades que tem. Gestor. Gestor. Então, o que acontece? Deixa eu explicar isso. Por que eu falo de delegar? Porque quando você assume como síndico, você tem que conversar com o administrador o seguinte, essa previsão orçamentária vai dar-me condições de delegar para pessoas que de fato sabem cada uma dessas áreas, o que tem que se fazer, de eu poder acioná-los? Sim. Então, eu preciso ter aqui um recurso que eu posso chamar um advogado, quando necessário, para poder chamar um engenheiro, para chamar os técnicos de segurança, para chamar pessoas importantes para ouvir as opiniões delas, antes que o problema aconteça. Então, quando você tem o dinheiro na mão, você tem condição de delegar com confiança. E aí, quando você faz isso, você acaba promovendo a segurança total do condomínio. É muito importante falar novamente, como eu já falei, que o síndico tem que conhecer tudo. É uma das profissões que mais exige, mas ele precisa saber pedir ajuda, correr atrás de pessoas que tenham conhecimento. É justamente essa delegação. Você não sabe, eu, mulher, eu ainda sou boa em algumas coisas que o maridão ajuda, e 6 anos de experiência, hoje em dia, é difícil me pegar. E o que eu não sei, eu corro atrás de pessoas de confiança, que eu confie, para que elas me passem informação e eu mesma vou atrás dessa informação. Também que é uma tarefa de casa. Nem sempre tudo que vem para você é do jeito que é e você tem que aceitar. E essa questão da preventiva, é preventiva mesmo, né, Ailton? Não é depois que apareceu o buraco, não é depois que a água está escorrendo, é preventiva mesmo. Hoje em dia tem síndico que não sabe que 2 vezes por ano tem que fazer a higienização da caixa d'água, que tem que limpar a caixa de gordura. Esses todos são serviços corriqueiros dentro de um condomínio e que são caros. Isso demanda detetização, seguro. Gente,
não é um seguro de uma unidade. Você tem que ter um seguro rico, com várias apólices ali de segurança civil para o síndico, de prever coisas trabalhistas, acidente de gestão, queda de energia. Tem vários itens. Eu vi o absurdo de uma apólice de um seguro, de um condomínio de 190 unidades, R$560. Falei, nossa, que bom o seu preço, né? Mas vamos ver o que tem nele? Não tinha nada. O interessante é o seguinte, não dá para brincar de síndico sem dinheiro no caixa. Então, Sim. condomínio tem que ter recurso. Eu vou dar a dica. Você quer ficar antenado, né? Quer ficar ligado em todas essas... o Ailton está no grupo. Também está no grupo. Então, manda para mim uma mensagem com a ata de reunião do teu condomínio. Você que é síndico, manda lá, o 012 98106 4486. Vou repetir, é o 012 98106 4486. Quando você estiver dentro desse grupo chamado Conexão Condominial, tudo isso que a gente está batendo um papo aqui, você tem ali no dia a dia. Sim. Porque você entra, você faz uma pergunta, o especialista como o Ailton já entra, já soluciona. Se você tem precisa de um engenheiro de emergência, que o Ailton está falando, para fazer a análise de risco lá de todo o teu condomínio, fazer toda a prevenção do teu condomínio, coloca lá, os síndicos vão te indicar quais são os engenheiros, né? Se você precisa de uma empresa de segurança, uma empresa de SPDA, de uma empresa de brigada de incêndio, para fazer toda a parte... Um corretor de seguros especializado em área condominial, que entenda o que o condomínio necessita. Tudo isso está dentro do grupo. Tudo isso está dentro da conexão. Então, venha ser um síndico também e entrar junto com a gente na conexão. Eu tinha cortado você, Ailton. Pode falar. Olha, nós vamos para a terceira palavra. Não, ainda não. Tá cedo, ainda não? Você quer cedo. segurar? Segura-me um pouco aí. Então deixa eu segurar. Fica aí, síndico. Fica aí um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala. Calma aí, segura aí. Tem mais coisa para vocês aprenderem ainda. Qual que é a ordem lógica das coisas que nós colocamos aqui? Primeira coisa, você tem que ter um caixa saudável. Sim. E esse caixa saudável, ele começa no seu planejamento. É antes de arrecadar o dinheiro, tá? Porque tem condomínios, por exemplo, que conseguem arrecadar, Kleber, 100%. Só que a taxa está defasada. Não é impressionante isso? Sim. Sabe o que está acontecendo nos condomínios hoje? Eu que trabalho na área de segurança, síndico desesperado pedindo orçamento de portaria remota para redução de custo porque não tem dinheiro dentro do condomínio. Sim. Tá todo mundo desesperado. A salvação do mundo agora chama portaria remota. Detalhe, essa unidade tem esse condomínio tem 300 unidades. Vai dar super certo uma portaria remota com essa movimentação de pessoas. Sabe o que acontece? Eu acho que as soluções elas são bem-vindas. Sim. O que você tem que entender é o seguinte: síndico, o teu planejamento orçamentário no papel, você tem que abrir a mente, expanda a sua mente. Você tem que expandir a mente e considerar todas as possibilidades e colocar no papel. Sim. Tá? Tem que estar ali no papel. Olha, é isso que o condomínio precisa. Depois que isso aqui é aprovado, aí você vai para a luta para aprovar aquilo. Sim. Tá? Deixar todo mundo ciente que é desse jeito que funciona. Tá? Para você poder aprovar. Deixa eu contar uma experiência aqui de aprovação orçamentária. Que aula hoje, hein? Deixa eu contar uma experiência de aprovação orçamentária. Foi muito curiosa aqui. Eu fui para uma assembleia e eu fui acompanhando um advogado jovem que estava trabalhando no escritório de advocacia e fui acompanhando ele na assembleia. E ele era advogado do condomínio o condomínio, sendo a sua assembleia conduzida pela administradora, tinha uma mocinha da administradora lá e ela colocou: isso aqui é previsão orçamentária para ser votada. Isso aqui foi o que nós tivemos no ano passado e colocou o valor da cota do ano anterior. Isso aqui é com uma correção de inflação e a terceira já fazendo uma previsão um pouco maior para poder ter manutenções preventivas, corretivas e tal. Então nós vamos colocar aqui para votar, tá? E aí você vai poder votar ou na opção 1, 2 e 3. Exatamente desse jeito. Meu Deus do céu. Aí eu falei... Como assim? Eu falei, o escritório pode se manifestar? O advogado jovem estava aqui do lado, né? Não ficou quietinho, porque não era o entendimento dele, a orçamentária. Aí eu falei, se eu posso dar uma palavra? Aí levantei para os comandos assim: gente, deixa eu só esclarecer uma coisa antes de vocês votarem. Primeira coisa, a primeira opção
vocês vão votar para faltar dinheiro. Isso aqui foi o que vocês tiveram o ano passado. Sim. Não tem nenhuma correção, então esse aqui é o orçamento que vai faltar. Então significa que fatalmente durante o ano nós vamos chamar uma taxa extra para você pagar a diferença. Sim. A segunda opção é no osso, sem nenhuma condição de escape. Ou seja, você tem que agora rezar para tudo isso aqui dar certo. Porque se sair alguma coisa do papel, Se você o vai, Janinho resolver você vai ter problema. entrar de férias, já era. A terceira... Ou o condomínio montando a célula da oração. Vocês vão ter que fazer isso, né? O terceiro, você vai conseguir pagar todas as suas contas com tranquilidade. Não está sendo exagerado, mas é aqui o mínimo irredutível para vocês poderem ter segurança e alguma margem de manobra. Sim. Então agora a gente pode colocar para votação. Quando eu terminei de falar, o conselheiro levantou a mão. E ele, bem briguento, já tinha se manifestado em outros assuntos e tal. E ele levantou e disse assim, gente, é inadmissível a gente votar no 1, no 2, vamos todo mundo votar no 3. Votaram unânime na terceira opção. Agora eu pergunto, qual foi a mágica? Esclarecer para as pessoas. Você passou a informação. Então, a informação correta. Está esclarecido para eles o porquê daquela orçamentária. Então, começa aqui, Kleber. Se você errou no orçamento, Sim. você vai errar no resto. Porque aquele orçamento do ano anterior, ainda que aquele condomínio arrecadasse 100%, não ia pagar as contas. Imagina se aquele ano anterior fosse 2019 e ele estivesse entrando em 2020. Como é que ia ser para pagar a conta de água de condomínios que explodiram? Sim. O consumo de água. Então, quer dizer, não tem como você fazer frente a essa realidade. Então, não tem mágica. Começa aqui no papel. Depois do papel, você vai tomar as providências para arrecadação. E a tua meta de arrecadação é 100%. Sim. Sabe? Então, você cria condições, contrata especialistas para poder garantir isso. Agora, a aplicação, ela tem que ser conforme planejado. Então, você vai ter que chamar o Kleber. E quando você chamar o Kleber, por exemplo, para ele vir como técnico no seu condomínio, de novo, gente, você não está buscando prenda para o bingo, tá? Sabe o que eu acho interessante, Kleber? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que é um hábito... Não é bom a gente trazer especialista. Ajuda a gente. Não, vou dizer para você. Tem um hábito muito ruim no setor condominial. Eu vim do empresarial, tá? Vou fazer uma leitura para vocês do empresarial. Funciona assim. Eu sou consultor em São José dos Campos, uma empresa de São Paulo, ela vai me contratar, tá ok? Se ela vai ocupar a minha agenda, dependendo do meu segmento, aquela visita ela é cobrada. Sim. Sim. Tá? Hoje o síndico ele quer fazer cotação, levando vários especialistas para visitar o condomínio dele. Aí daqui a pouco tem prestador de serviço aí que passa o dia todo fazendo visita gratuita. E eu vejo às vezes no grupo o síndico reclamando que chamou e o cara não veio lá ainda, mas ele chamou 10. Olha, eu vou falar uma verdade para vocês, isso não é bom, isso não é sequer honesto. Sim. Chame converse, entenda, gostou, encaminha para poder ser contratado. Não, mas aqui nós temos a cultura de 3 orçamentos. Ok, não existe obrigação legal disso, tá, gente? Isso daí é para o poder público. O poder público tem que ter 3 orçamentos. E quando... Agora eu vou até virar para mim para que o síndico olhe nos meus olhos. Agora olha nos meus olhos. Isso ele sabe do que ele está falando, né, Kleber? Eu vou simplesmente falar. E quando o síndico tem a cara de pau, vou falar a verdade, a cara de pau de te chamar, aí você vai lá como um técnico, você faz todo um projeto, uma análise de risco dentro do condomínio dele, você entrega toda uma ferramenta, Sim. 3 dias depois você liga para ele, ele olha, tem a cara de pau de falar assim para você, então rapaz, eu estava cotando no Mercado Livre, e no Mercado Livre ficou R$1.000 mais barato que o teu. Ô, gente. É desonesto. A questão isso é desonesto. Ele usou a minha informação, foi cotar no Mercado Livre, Isso é vai desonesto. comprar produto de quinta categoria. Não, mas ainda que tenha qualidade, ele não te respeitou. Porque sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa aqui para você. Vou pegar aqui o orçamento, tá? Vou pegar um orçamento simples aqui. Vou, sei lá, trocar o sistema, câmeras do condomínio. Chamou uma primeira empresa, conversou com ela, se você gostou, já chama o teu conselho, já pode encaminhar para aprovar, se for necessário, encaminhar para uma assembleia ou não. Você não tem que ter 3 orçamentos, você não é obrigado a ter isso. Mas vamos dizer que isso seja cultura, para que você possa ter compliance, para que tenha transparência e para deixar todo mundo confortável. Bom, aqui a cultura é 3. Perfeito, meu amigo. Então você vai chamar o primeiro, e você diz para ele, olha, gostei do teu trabalho, vou chamar mais 2 empresas e vocês vão participar da concorrência. Agora você não chama 10. Sim. Tá? Você não faz isso.
leilão, né? Sabe? Você não faz leilão. Sabe por quê? Se você não trabalhar direito, o que você faz? É um desserviço para o próprio mercado que vai maculando o mercado. Hoje tem prestador de serviço, Kleber, que o cara tá, por exemplo, construtora. O cara tá lá numa obra. Ele sai da obra para visitar o condomínio. Se o síndico vai fazer só uma contação fria, você não vai fazer nada, faça isso por telefone. Não ocupa o tempo dele. Sim. Ou seja bem claro, olha, eu estou fazendo para você uma cotação agora, eu vou fazer essa obra só daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para gerar a expectativa correta. Porque às vezes essa empresa ela já tem sim, um recurso guardado para isso, para fazer relacionamento, networking, tudo isso é válido. O que acontece? No mundo digital, online. Faz online. Porque sabe o que acontece? Se você não tiver uma postura correta, o que você faz? Você só traz problema para você mesmo. E aí o que acontece? A tua postura correta ela se torna um vício. Aí qual é o vício que nós temos no condomínio? De pagar cada vez mais barato sem se importar com a qualidade. Aí você compromete a segurança do condomínio. Compromete a segurança, acostuma mal o condômino, porque a gente tem vários nichos de condomínio, né? De público que mora em condomínio. Eu até estava conversando com uma síndica que ela acabou de pegar, plantou o condomínio dela, ela se elegeu, ela está morando lá, ainda não tem ata, não tem regimento, não tem convenção registrada ainda. E ela assim, não, porque eu tive pouca inadimplência. Eu falei, teve pouca inadimplência? Quanto que você teve? Já contratou um advogado? Como que tá? Qual que é a sua previsão aí para você conseguir fazer? Porque a hora que a pessoa está com um condomínio novo, que fez a implantação, esse é o momento de você descobrir esses vícios ocultos, de você fazer um trabalho com especialistas, para que você consiga dar uma vida longa para o seu condomínio e que você consiga mitigar o risco futuro. Porque quantos condomínios se descobre coisas que a construtora entregou 7 anos depois? Onde que está a preventiva? Onde que está o profissional, meu amigo, que foi aí no seu condomínio para te ajudar, para te alertar, para identificar essas falhas? Porque se você identifica isso antes do período, você já está com um advogado, você já está com um engenheiro, você já move uma ação, você já solicita judicialmente, já é uma corretiva feita e você não teve impacto do seu caixa. Uma coisa que é interessante é que nós estamos falando aqui de criar um sistema de coisas. Eu tenho meu orçamento no papel, Sim. Eu cuido da arrecadação plena dela, faço uma aplicação correta, né, fazendo as contratações corretas, e depois eu faço controle. Otimização eu vejo de o que processo, funciona, né, o que não funciona, vou otimizando isso e controlando. Agora, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, estou vivendo uma experiência, Kleber, com prestadores de serviço, que estão oferecendo serviço para o condomínio, né, em condições especiais. Por exemplo, tem um prestador de serviço na Baixada Santista, que ele presta serviço na área elétrica, e ele está com uma oferta para os condomínios de receber uma adequação, por exemplo, de centro de medição, né, do prédio, adequação elétrica, centro de medição, prédios antigos. Ele está dividindo em 30 vezes o condomínio pagar, sem acréscimos, sem juros. Só que só faz isso se tiver uma empresa garantidora. Por quê? Qual que é a preocupação do prestador de serviço? Receber. Eu parcelo para o condomínio, eu quero receber no dia certo. Sim. Então, você contratou uma empresa, não é para você chegar no dia de pagar o boleto da empresa e você dizer assim, olha, agora a gente precisa negociar para pagar o boleto. Isso não existe. Quer ver uma coisa interessante? Acabou de sair o dissídio agora. Portaria. 10,74 aqui do nosso Sindipres. Foi Aí tem síndio querendo negociar com as empresas isso. Gente, isso é custo de pessoal. Se você negociar o quê? Não tem como. É custo pessoal. Você vai tirar o lucro da empresa? Ou você vai cortar na onde? Está cortando na carne. Ou seja, isso tem que ser acatado e simplesmente encaminhado para o condomínio. Ah, mas eu não quero pagar isso. Então, perfeito. Então, agora vamos pensar em trocar portaria física por portaria virtual. Agora, Sim. Não dá para chegar para o condomínio e fazer, não posso. Né? 10,74%, meu salário não aumentou. Não é por essa linha. Né? Só para você ter noção, você falando agora disso, eu me lembrei de um fato. Eu tenho uma empresa de treinamento de brigada de incêndio. O Ailton sabe disso. Sim. E eu fui taxado como o cara do preço alto na cidade. Só que tem um porém. Tem qualidade. É diferente o jeito de fazer o treinamento. Eu não vou lá e não coloco um videozinho, o pessoal assiste e vai embora. O pessoal tem prática. O pessoal aprende realmente na prática como funciona. Né? Portanto, que eu tive um treinamento num condomínio,
3 dias depois teve um princípio de incêndio. 3 dias depois. Sim. A equipe de limpeza, equipe de segurança atuou na hora. Sim. Na hora, não teve problema. Não teve danos nem para o condomínio, nem para o morador. Simplesmente um morador sentiu o cheiro e falou assim, nossa, tem um cheiro de queimado no corredor. Ligou na portaria, o menino da portaria já acionou o zelador, acionou a moça da limpeza, acionou mais o outro rapaz que é o suporte do zelador, foi todo mundo para um andar, descobriu onde era, entrou em contato com o morador, posso estourar a porta, no início o porteiro já estava fazendo contato, vou estourar a porta porque o incêndio está dentro do apartamento. Ela falou, pode. Uau. Entraram, combateram, nada mais era que uma panela de pressão. Tá? Eu também. Deixaram a panela de pressão cozinhando o feijão queimou e o cheiro de queimado estava saindo. Mas toda essa dinâmica foi feita em treinamento. Então o povo não simplesmente não assistiu um videozinho e tá legal. Não, gente. Então quando uma empresa cobrar um preço justo, identifica o porquê que está cobrando. Eu tenho uma historinha para ilustrar isso. Não fica malhando o prestador de serviço. É importante a gente falar aqui. Deixa eu só colocar essa historinha que cabe bem dentro da sua fala. Imagina que nós 3 aqui vamos terminar esse podcast, vamos sair, vamos tomar um lanche juntos. Aí nós temos 2 opções. Nós temos do outro lado da rua o dogão por R$5. Tá ok? Ou nós entramos lá dentro do Shopping Center Valley e nós fomos lá pro Outback e nós temos o sanduíche do Outback por R$60. São 2 experiências distintas. Você é livre para escolher. Sim. Agora, qual a repercussão dessa experiência? Quando a gente come o dogão por R$5 aqui... A gente não posta no Face. Não, vai vendo. Não posta. Mas vai vendo qual que é a repercussão da história. Qual a repercussão da história? Qual a repercussão da história? A gente come o dogão, aí eu sinto que... Você tá achando a maionese estranha, ela tá achando um negócio meio azedo, mas a gente não reclama. E a gente acaba entendendo psicologicamente que não temos direito de reclamar, porque é só R$5, né, cara? Nem vou reclamar. Agora, se nós chegarmos lá dentro, chegou o sanduíche do Outback. Se eu der uma primeira mordida e eu não gostar, chama o garçom, amigão, cara, isso aqui não é qualidade, Outback, cara. Sim. Desculpa, olha como vê essa carne. O que ele vai fazer? Na hora, sem pestanejar, vai levar o seu prato para a cozinha e vai trazer um novo para você. Ó, é assim que funciona a vida quando você paga direito. Deixa eu contar uma outra historinha aqui interessante. Eu estava em Santos. Nós estamos fazendo propaganda do Outback. Eu estava em Santos. Eu gosto. No hotel em Santos. Um hotel muito bom. E eu nunca tinha pedido serviço de quarto. Mas as pessoas que estavam comigo no evento lá em Santos já tinham pedido. A gente voltou tarde de uma feira. Aí eu falei, puxa, eu não vou sair para comer fora, vou pedir o serviço de quarto. Quando chegou, pedi uma comida. Um espaguete ao molho camarão e tal. Gente, quando chegou aquele negócio, era horrível. Era feio. O camarão estava sujo. Eu falei assim, mas que coisa. Isso não é o padrão desse hotel. Gente, eu dei 2 garfadas e não aguentei comer mais. Eu liguei para a recepção. Eu falei, moça, eu me hospedo aqui, e da última vez meus amigos aqui comeram, pediram serviço de quarto e tal, e disseram que a comida é muito boa, mas minha experiência aqui foi horrível. Vou descrever para você. Tá assim a comida, assim, assim, assim. Ela me pediu desculpa. Ela falou, senhor, nós queremos pedir desculpa para o senhor, nós vamos verificar com o chefe o que aconteceu, nós estamos encaminhando para o senhor um novo prato. Eu falei, agora eu não tenho segurança para comer. Eu falei, faz o seguinte, faz um sanduíche assim para mim, viu o cardápio, pediu o sanduíche, beleza. Chegou, Kleber, a moça para retirar, né, fazer a entrega. Sim. E quando ela me entregou, Crislaine, o meu jantar, eu abri, vi o sanduíche bonito, e veio uma carta. Um pedido de desculpa escrito à mão, e veio o pedido de sanduíche, uma porção de fritas e o refrigerante, e veio uma sobremesa top. Eles escreveram assim, pediram desculpas e tal, e que aquela sobremesa era cortesia e tal. Beleza, eu comi. Na hora, eu postei a carta no Instagram, viu? Quando é coisa boa, postei a carta no Instagram. Quando eu saí no outro dia, fui fazer o meu check-out, quando eu fui pagar, cadê o custo do jantar? Eu falei, não senhor, você não vai pagar para comer. Então, quando você paga bem, é assim que funciona. É assim que as coisas repercutem. É importante também, Kleber e Ailton, a gente frisar aqui que o síndico ele precisa ter propósito, ele precisa ter escopo do serviço que ele está querendo. Aí vem aquele monte, pede para um monte de gente, para um monte de prestador de serviço,
e vem um monte de informação, todas diferentes umas das outras. E aí, quando você vai ver o mais barato, tem uma razão de ser mais barato. Qual a qualidade do material? Então, assim, tenha definido em mente o que você precisa para o seu condomínio. Né? Você não tem condições de fazer com um material excepcional, você também não precisa fazer com mais... Então, mas isso é um problema de planejamento orçamentário. Sim. É que a gente colocou. Se falhou na orçamentária, você não consegue estar bem prevenido ou ter a atitude de prevenção, vai falhar na segurança. Você vai ter problema lá na... Colocou uma coisa interessante. Aquele prédio que fez o treinamento com você, as pessoas estavam preparadas para reagir. Agora, se um outro prédio, se o prédio tivesse optado por uma formação que não tivesse essa mesma qualidade, o que seria a repercussão desse evento? Então, o que eu acho é o seguinte, não dá para mim colocar o peso sobre o síndico. Tá? Então, o que eu penso? Nós temos que pensar o que é condomínio. Então, o desafio aqui é educar o síndico para entender o que é condomínio. Sim. Então, você não precisa ser um síndico profissional para poder agir profissionalmente. Você pode ser um síndico morador, que não tem nenhuma pretensão de seguir uma carreira, mas você pode fazer como um profissional faz. Né? E como um profissional faz? Ele faz de maneira que ele tenha o dinheiro suficiente para poder ter as suas ações, para que a repercussão seja cada vez melhor. Quando a repercussão é ruim, onde nós entramos? No campo da insegurança, que é a nossa temática. Acabou a segurança no condomínio. Eu tenho portaria física, mas eu quero trocar por uma portaria remota, tá? Que não é uma portaria que é monitorada à distância. Agora todo morador vai poder abrir para o visitante. Bom, você vai pagar mais barato, porque você não pode pagar uma portaria. Agora você tem que entender que você tirou conforto, você tirou também segurança. É como se a gente fizesse uma viagem de van com 16 pessoas. A gente escolhe com um motorista profissional, vai ter um custo. Agora, se a gente pedir a van emprestada e as 16 pessoas forem revezando no volante, a pergunta é, aonde vão ter mais risco para a nossa segurança? Tá entendendo? Então, quando você... Vou tentar arrumar um emoji, tá, para colocar aí nessa fala. Você entendeu? Então, onde está o problema? Então, a decisão não é só pelo financeiro. Sim. É pela repercussão daquela decisão financeira. Então, eu não estou aqui puxando sardinha, para a minha brasa, mas eu sou um especialista na área de gestão financeira e trabalho com solução financeira para condomínio. Se você está com esse problema, vem falar com a gente. Tá? A gente está aqui para atender, mas para ajudar. Mas temos que entender o seguinte, que como síndico, você tem que olhar para esses dois cenários e dizer, eu quero que o meu condomínio seja essa viagem com segurança com o profissional, ou essa viagem maluca aqui? Turbulenta. Turbulenta, né? Perigosa. Então, quando a gente olha para isso, Kleber, aí nós estamos caminhando para o terceiro item, né? Que é pensar segurança propriamente dita, né? E aqui eu já vou soltar que é a nossa terceira palavra. Não, segura. Eu já soltei. Segura. Ih, já foi. Terceira palavra é segurança. O Kleber quer segurar, mas vamos falar. Gente, caminhando sobre a segurança. A segurança, na realidade, ela é um resultado das boas escolhas e boas aplicações e atitudes que nós tomamos. Simplesmente isso. Tá? Então, a minha vida ela se torna insegura. Você sabe qual que é a tradução da palavra segurança na faculdade? Quando você vai estudar segurança mesmo? Uhum. Você tem ideia? Não, pode falar. Segurança é sensação. Sensação. Sim, segurança é exatamente sensação. isso. É isso que você aprende na faculdade hoje, de segurança privada que você faz, né? O que é a palavra? Tradução de segurança? Sensação. É aquilo que você percebe, né? Então, por exemplo, veja bem, como eu falei que a segurança ela é um resultado, né? Das escolhas que eu faço, comportamento que eu tenho, aplicações que eu faço na vida. Então, se eu for descuidado bastante para não perceber que a panela foi esquecida no fogo, eu ponho tudo em risco. Tá? Aí veja bem, síndico, como que você vai se assegurar de que as pessoas não esqueçam as panelas no fogo? Você não consegue fazer isso. Então, o que você vai fazer? Vai tomar as medidas de mitigar esse risco. Sim. Que se de alguma maneira isso vier a acontecer, você vai ter mecanismos de reação eficiente. Isso custa dinheiro. Então eu tenho que estar com os meus extintores abastecidos, eu tenho que ter o posicionamento de iluminação, de escape bem posicionado, tudo funcionando, porta corta-fogo com manutenção em dia, tudo funcionando corretamente. Síndicos, quer ter um condomínio seguro? Já coloca para esse ano no seu projeto, não sei se você já fez ou se não fez ainda. Sim. Se não fez, aqui
Não tem o Ailton, já chama Treinamento ele. de brigada. Já chama o Ailton. Quem tem o Ailton, já chama ele para te ajudar a desenvolver isso. Mas coloque alarme de incêndio no teu condomínio. Sim. Hoje, eu falo claramente, os prédios que saíram dos últimos 3 anos para cá tem alarme de incêndio. O restante para trás é coisa rara quem tem. Não tem. Então, faça um projeto. Até quem tem intenção de um dia se tornar um condomínio portaria virtual, tem que ter alarme de incêndio. Aí é que precisa, porque Então, pensa a nisso. distância, né? Já coloca no seu planejamento. Você aí está ajudando o povo a planejar, já dá essa dica. Não, perfeito. Eu acho que quando a gente começa a enveredar sobre esse campo da segurança, a gente vai olhar vários temas, né? A gente olha para controle de acesso, fechamento de perímetro, elevadores, o AVCB, SPDA, protocolos de segurança e tudo mais, mas uma coisa que é muito importante entender, tudo isso tem que estar no seu planejamento orçamentário, porque nada é de graça. Até para você preparar os voluntários custa. Você tem que trazer gente especializada para treinar. Pra você ter ideia, para você fazer uma brigada de incêndio, tem custo do café da manhã, senão o povo não vem. Impressionante. Se você não fizer um Exatamente. café da manhã top e não inventar uma mágica, você é síndico, você vai dizer pra gente agora, Sim. o povo não vem. Não vem. É fato. Brinde. Olha, eu olho para esse tema e eu penso o seguinte, as pessoas elas vão morar em condomínio e elas não se dão conta de que ela tem pessoas morando em cima, com comportamentos diversos, morando embaixo, morando do lado, e aqueles comportamentos vão repercutir na realidade da vida dela. Então, se a gente chegar e conscientizar de que aquele planejamento orçamentário, ele visa vencer todos os custos ordinários que a gente percebe, e também as situações que nós não percebemos, mas são importantes para a gente preservar a qualidade de vida e segurança, eu acho que a coisa muda. Eu vejo que está faltando também um pouco de didática de entregar isso. Sim. Eu acho que o síndico que quiser ir para um outro patamar, eu recomendo que você contrate uma consultoria. Sim. Sabe? Chama alguém para conversar. Tem muitos especialistas na área. E eu não estou falando de conversas, de visita. Vem fazer uma visita aqui. Não. Compra uma hora dessa pessoa. Sabe? Deixa isso claro. Fala para o seu conselho. Fala, olha, eu estou aqui, eu sou síndico, eu sou professora, eu não sou engenheira. Mas nós não temos condição de fazer um laudo de inspeção predial, mas nós podemos, por exemplo, contratar uma hora de um engenheiro para ele vir aqui, conversar comigo e passear pelo condomínio. Porque ele vai vir com muita boa vontade, vai me entregar alguma coisa, quem sabe amanhã ou depois eu contrato. Gente, vamos valorizar os profissionais. Traga o engenheiro como esse consultor que vai passar uma hora e te entregar a percepção dele. Olha, é isso que a gente faz nos negócios. Kleber, eu sou um profissional formado com investimentos. Né? Eu sou pagador de café profissional, cara. Eu levo muita gente para tomar café, para almoçar, para jantar. É o meu jeito de trabalhar. Eu invisto em você para poder receber. Sim. Eu marquei com o Kleber para a gente almoçar em Caraguá, só que ele resolveu almoçar no horário diferente do meu. Perdeu o almoço. Né? Verdade. Né? Então, gente, eu faço investimento em livros, eu faço investimento em cursos, seminários, congressos, compro cursos online, então uma série de coisas. E invisto em tempo com pessoas. Kleber, o que eu ganhei, cara, investindo em pessoas é incrível. Sabe, levar uma pessoa para tomar um café, sabe, aquilo para mim tem um ganho fantástico. O síndico, não estou dizendo para você fazer isso, levar as pessoas para a padaria, mas tem que valorizar o profissional. Sim. Tá? Para que você tenha uma entrega. Porque o engenheiro vai estar ciente, vai dizer para você, olha, eu vou cobrar R$100 a hora para fazer a visita. Ele vai entregar o melhor para você durante aquela hora. Sim. Agora, se você chamar a pessoa lá só para tentar pescar alguma coisa, primeiro, você não vai receber nada. E se a tua intenção é essa, isso é desonesto, não é bom. Então, nós precisamos levantar. Por que eu disse que isso leva você para um outro patamar? Chame profissionais para conversar, você vai levar para um outro patamar. É isso que as empresas fazem. Sabe? É isso que os negócios que são de sucesso fazem. Quase que eu... Dá uma tossida aqui. Como consultora também de gestão eficiente, tudo que a gente falou aqui recai diretamente, primeiramente no caixa, na saúde do seu caixa. E depois entra toda essa nossa conversa que a gente decorreu como investir corretamente dentro do condomínio. O que fazer, o que é necessário, o que é melhor. Dentro da gestão, de uma gestão eficiente, ele prioriza
de coisas que não são vistas. Telhado, caixa, isso nós estamos falando aqui de obras que são totalmente prevenidas. Se você tiver uma boa previsão orçamentária, que todo ano você cuide daquilo, compra de materiais, pessoas eficientes junto com você, que entreguem um bom trabalho. E todo mundo, eu acredito que ninguém goste e ninguém passa nada de graça. Todo mundo sai da sua casa para trabalhar e recebe um salário. O prestador de serviço, ele é a mesma coisa, ele está indo ali te atender, passar o conhecimento dele, nada mais justo de que ele receba. Se não é o que você estava querendo, deixe claro, dê retorno também, né? Eu acho muito interessante aquelas pessoas que se interessam por você. Ah, você é consultora? Que legal! O que você faz? Ah, eu faço isso, eu faço assim. Vamos marcar uma conversa? Estou precisando de você. Mas como que você quer fazer? Não, eu cobro uma visita. Ah, não, então tá. Então a gente conversa depois. Nunca mais retorna. Então, assim, todo o trabalho do Ailton, todo o trabalho do Kleber, levou tempo para ser desenvolvido, requer conhecimento, requer dedicação. Não caiu do céu, a gente não acordou num belo dia sabendo tudo. Uma coisa que é interessante, que cada uma dessas etapas que a gente colocou, você precisa do olhar de um especialista. Sim. Então você precisa do olhar do especialista para fazer o plano no papel. Você precisa do olhar do especialista para arrecadação, para garantir a arrecadação. Você precisa do olhar do especialista na aplicação do recurso e precisa do olhar do especialista no controle. Então, por exemplo, auditorias são importantes no condomínio. Sim. A gente tem que fazer auditoria, sabe? A gente tem que fazer de tempos em tempos auditoria das pastas, auditoria dos trabalhos que estão sendo prestados, auditoria dos contratos. Então, tudo isso tem custo. O que é importante o síndico entender é o seguinte, que ele tem condições legais de estabelecer o rateio de todos os custos do condomínio plenamente. Então ele não precisa entrar no condomínio já com a ideia de que eu estou aqui para reduzir custo. Não, você não é redutor de custo. Você é gestor. Sim. Tá? Você não está com a tesoura na mão para cortar. Então, o que acontece lá na minha casa? Eu não fico reduzindo o custo lá em casa. Imagina, eu vou contar uma historinha para você, eu gosto de contar a história. Imagina se você administrasse, se nós administrássemos a nossa casa com esse mesmo pensamento de administrar o condomínio. Queima uma lâmpada, você não troca, queima uma câmera, você não troca, sim, as coisas não estão funcionando e tal. O que ia acontecer lá em casa? Ia queimar a televisão, não ia ficar sem TV. Ia ficar sem micro-ondas queimado. O buraco, um sofá com um buraco desse tamanho, o banheiro sujo. Imagina como seria essa casa administrada por esse mesmo prisma. Vamos cortar. O que ia sobrar dessa casa? Sim. Ela não ia ter condição de ser habitada. Então, se a gente trouxer esse pensamento, esse mindset para dentro do condomínio, esse jeito de olhar para as coisas, não vai funcionar bem. Aí você fica admirando aquele condomínio clube, você acha que tudo bonito, funciona tudo direito aqui. Sabe? Por quê? Porque tem dinheiro. Exatamente. Por exemplo, eu visitei um condomínio em São Paulo que o pessoal pagava R$3.500 de cota condominial. R$3.500 de cota condominial. Era bonito, ou seja, garanto. Tudo funcionando. Ou seja, você quer ter, custa tanto. Entendeu? Agora veja bem, eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter luxo no condomínio. É o mínimo e irredutível. Tá? Mas é o mínimo irredutível e inteligente. Então não adianta a gente cortar naquilo que acaba sendo essencial. E aí, Kleber, eu até concluo minha palavra dizendo o seguinte: se o síndico não cuidar do caixa de maneira que ele seja ou faltoso em recurso por conta da inadimplência ou defasado por conta do valor da sua cota condominial, isso significa que ele vai ter uma boa desculpa para não prevenir. E se ele não tomar medidas de prevenção, a segurança do condomínio está em risco. Agora, se o síndico ele for muito criterioso com a questão do seu caixa, desde o planejamento, as ações de ação plena, ele vai conseguir, ele não vai fugir das prevenções, pelo contrário, ele vai executar todas as ações preventivas e aí nós vamos ter não apenas uma sensação, mas uma realidade de segurança no condomínio, que é isso que faz toda a diferença. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, a gente não está, como diz aqui, pagando regra para vocês, não é essa a ideia. A ideia aqui é colocar o seguinte, que a questão orçamentária ela é muito sensível, porque é o primeiro motivo para você não fazer aquilo que é essencial e importante.
Porque se tiver dinheiro, você não vai se furtar em fazer. Tá? E eu veja bem, o condômino não vai reclamar. As pessoas reclamam do que falta. Sabe o que eu vejo sobre cota condominial? Eu vejo que quando uma pessoa vai reclamar da cota condominial, ela não reclama tanto pelo que ela paga. Ela reclama por aquilo que ela paga e não tem. Já percebeu isso? Sim. Eu pago o condomínio aqui, não tem piscina. Eu pago o condomínio, não tem academia. Eu pago o condomínio, não está limpo. Não, é isso que as pessoas falam. Então, na verdade é o seguinte, a cota condominial, se ela tiver uma entrega, a pessoa paga. Não vai haver problema. Porque ela vai passar pelo hall, tá um hall limpo, cheiroso, é agradável a transitar por aquele condomínio, as coisas estão funcionando, as pessoas estão se sentindo seguras. Poxa, você entra num condomínio que o elevador fica dando piripaque toda hora, você entra, dá um solavanco, você sai, dá um solavanco, você tem medo de entrar naquele negócio. Sabe? Então, gente, ó, é um absurdo isso. Não, sabe? Então, existem coisas que a gente não pode fugir. Tá? Elas são essenciais para uma boa vida em condomínio. E passa, num primeiro momento, por aquele papelzinho da orçamentária, da previsão orçamentária, que tem que ser inteligente para se fazer. Você me falando isso me fez lembrar lá no passado. Eu trabalhava numa empresa de portões automáticos. Aí me chamaram para fazer um orçamento num condomínio de umas portas de hall, umas grades para o hall, que não sei o quê. Aí eu fui para umas portas automáticas de entrada de hall. Quando eu cheguei no condomínio para fazer o orçamento, tinha um papel assim bem grande na porta de entrada. Muito obrigado aos moradores por não terem colaborado para a compra da boia da caixa d'água. Eu falei assim, eu vou embora desse lugar. Eu falei assim, eu que não vou vender aqui, eu vou embora daqui. E te juro, eu juntei as minhas coisas e fui embora. Não atendi o síndico. Eu vou vender no lugar desse que o povo não compra a boia de caixa d'água. É essencial, é necessário. Como assim? E não agradece. Ele é não tá aguentando, né? E eu vou te falar, hein? É condomínio que você conhece, Ailton. Hoje tem um síndico lá, tem um gestor, e o condomínio tá lindo. Mas bom. Mas naquela época, há 15, 16 anos atrás, quando eu fui, meu Deus. Eu acho que bastante gente se mudou de lá, hein? Eu senti uma sensação tão ruim que aquele cartaz estava na porta que eu fui embora. Hoje o síndico que está lá, parabéns, não vou falar o nome do seu condomínio, mas parabéns porque o seu condomínio tem um controle de acesso impecável, né? Muito bonito, com facial, é coisa de outro mundo. Ficou lindo o condomínio, um jardim perfeito, tudo instalação de câmera, tudo com fibra ótica. Não sei o que mágica que foi feita. Mas de 15 anos para trás, que estava agradecendo por não ter dinheiro para comprar uma boia de caixa d'água. Eu ouso dizer que no mínimo a previsão orçamentária foi muito bem realizada. Houve-se organização, houve-se eficiência na gestão, houve-se processo. Porque é até engraçado a gente falar, a gente está falando aqui dos casos mais críticos, né? Que a gente está falando de troca de telhado. É possível resolver esses problemas? Lógico que é. O remédio amargo é. Taxa extra no caso de uma troca de um telhado desse? É necessário? Não seria se houvesse tido todo um trabalho anterior, trocasse uma telha por mês, se a gente fosse colocando tudo ali. Mas é possível fazer um condomínio que hoje não esteja tão legal ficar bom. Se você conseguir se organizar e criar métodos para que o seu condomínio siga um projeto e um planejamento bom. É uma coisa que chama a atenção é que já existem... O celular caiu aqui. Já existem soluções que estão prontas, né? São muito bem pensadas, Sim. estão sendo trabalhadas. Os remédios já estão disponíveis. Então, basta o síndico ir buscar esse remédio. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante, síndico. Eu até gosto de dizer isso nas minhas palestras. Você não precisa cair na história do homem do saco, sabe aquela coisa? As pessoas dizem para você, olha, não sai lá na rua que tem um homem no saco. O homem do saco vai passar e te pegar. Você tem que conversar com tudo que tem no mercado. Você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Ouvi falar que isso não é bom. Ouvi falar que não sei... Não, chega de ouvir falar. Vai na fonte. Conheça. Vou fazer o treinamento de brigada. Ouvi falar que não é necessário. Como assim ouviu falar que não é necessário? Você chamou um especialista para conversar sobre isso?
Laudo de inspeção predial. Nossa, ouvi falar que é muito caro, mas muito caro quanto? Porque se a tua estrutura do teu edifício vale, por exemplo, 500 milhões e um laudo de inspeção predial vale 8 mil, o que é caro? Ou seja, é uma estrutura de 500 milhões que eu vou ter que investir 8 mil para fazer um diagnóstico que vai ter uns 10 anos. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito... Projeção. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos vamos começar a fazer essas ações preventivas por força de lei, como acontece, por exemplo, com a VCB. Né? Sim. A LGPD agora também está vindo. Também. Vai ser um podcast aí futuro. Olha que interessante. A Mogi, aqui do lado, Mogi das Cruzes, tem uma lei municipal com exigência para laudo de inspeção predial. E aí, dependendo da idade do teu condomínio, diminui o tempo que você tem que ter esse laudo vigente. Então, um condomínio mais novo vai fazer um laudo que tem uma validade por 10 anos. Um condomínio mais antigo vai ter um laudo com validade por 3 anos. Mas você vai ter que fazer por força de lei. Na hora que começar a fiscalização, a pergunta é: cadê o laudo de inspeção predial do prédio? É difícil. E então eu não preciso esperar a força da lei. Pelo contrário, eu tenho que cuidar do condomínio. Então, agora eu só consigo fazer isso se eu tiver dinheiro no caixa. Sim. Aí a gente volta, né? Parece um ciclo vicioso aqui o papo. Mas o ciclo vai já dentro das palavras mágicas que a gente colocou aqui, que são o tema do nosso, inclusive do nosso sorteio. Então a palavra é caixa, ele tem que estar saudável. Prevenção tem que ser cultural, tem que ser cultura no condomínio, e a segurança vai ser não apenas uma sensação, mas uma realidade percebida e vivida dentro do condomínio, com certeza. Pessoal, Ailton, foi uma aula gigantesca hoje. Obrigado, Crislaine, por ter vindo. Agradeço também. Ailton, muito obrigado. Eu só vou já deixar um spoiler. Eu quero trazer você de volta, Ailton, para a gente falar um outro negócio. Eu quero aquela palestra do time de futebol. Você sabe que vai tornar um livro, né? Não sabia. Eu fazendo isso, já caguetando. Essa foi boa. Vai se tornar um livro, a gente está em processo, né, trabalhando isso com a editora, e em breve a gente deve lançar. Né? Então, muito trabalho, muita viagem, eu estou precisando me organizar para terminar o texto, né? Mas vai se tornar um livro, então já recebi uma encomenda da editora para tornar essa palestra um livro. Falta quanto tempo você acha que isso fica pronto? Ih, rapaz, não vou cravar porque vai ficar surpresa, depois a gente vai fazer. Gente, essa palestra é maravilhosa. Essa palestra, eu acho que o síndico, ele deveria convidar o seu conselho e no dia que tiver toda aquela assembleia, o bate-papo, ele fala assim, estou convidando um especialista para vir aqui dar um bate-papo com vocês. E você ir lá e colocar aquela palestra. Porque aquela palestra não é só para o síndico, é para o síndico, é para o conselheiro, é para o morador. Então a gente vai falar dessa palestra aí. Não, sim. Antes desse livro chegar aí, eu vou dar um spoiler disso. Beleza, Crislaine? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Vou te dar uma oportunidade. Fala um pouco do teu trabalho, o que você vem realizando com os síndicos na parte de consultoria, tanto eu creio que no Vale todo que você está atendendo, ou só Taubaté? A gente está focando em Taubaté. Taubaté as pessoas são um pouquinho mais tímidas, né? Eu trabalho em Taubaté também. Não, em Taubaté as pessoas são um pouco mais tímidas, mas nós estamos fazendo um trabalho árduo lá, porque Taubaté tem muito condomínio, né? Condomínios lindos, um mais interessante que o outro. A gente tem vários clubes, a gente tem várias coisas lá. E a gente quer disseminar realmente essa ideia de que condomínio, ele é o lar de muita gente. Então tem que ter esse olhar criterioso, tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor, tem que ser bem feito. Tudo que você se propor a fazer no condomínio tem que ser bem realizado. E isso tudo que a gente falou aqui no decorrer é o segredo. É ter dinheiro, é saber aplicar esse dinheiro. E o que a gente já falou aqui, não é todo mundo que você que é síndico ou que quer ser síndico, você não precisa saber tudo, mas procure pessoas que te auxiliem, que te dê assistência adequada para você realizar. Tá aqui o Ailton para falar de finanças,
estou aqui para falar de gestão eficiente, como você vai otimizar os seus processos dentro do condomínio, para que todo mundo fique satisfeito. Está aqui o Kleber, né, Kleber? Para falar de brigada, para falar de ABCB. Então, assim, todos esses serviços são essenciais para o seu dia a dia, para o seu condomínio ser saudável. Sim. Ailton, também vou virar a palavra para você. Eu sei que o Ailton, pessoal, foi um dos primeiros que quando eu falei, vou fazer um podcast, a conexão vai entrar no podcast. Ele falou assim, opa, tô junto contigo. Foi o primeiro que berrou, falou, tô junto com você, vou te apoiar lá, pra gente fazer um trabalho junto. Então eu fico muito grato, estou te agradecendo, você, a Integraliza, toda a empresa em si, né, pelo apoio que tem dado à Conexão Condominial, que tem sido de grande valia pra gente. E eu creio que também de grande valia para o síndico, porque a gente está levando muita informação. Sim. O foco da Conexão Condominial não é fazer evento, o foco da Conexão Condominial não é fazer coisas... o foco é eletrônico, o foco é levar mídia digital para vocês, informação online, para que o síndico possa... acessar a qualquer tempo, né? Beber isso daí de qualquer lugar. Essa é a intenção. Nós estamos no mundo digital, então esse é o nosso foco. E o Ailton foi o primeiro a levantar a mão e falou, tô contigo. O dia que eu liguei para ele, falou, tô com você, cara. Não sei nem o que é, mas vamos aí, tô com você. Então eu fico muito feliz, muito honrado por você ter vindo. Espero para a gente fazer esse novo podcast, eu quero essa palestra. Né? A gente vai arrancar essa mesa daqui, vamos colocar as câmeras, o palco é teu, você vai lá, vai olhar para a parede azul aqui, vai dar uma palestra para o síndico. Eu acho que não é nenhum podcast, realmente ter o teu livro em vídeo. Legal. Tá, estou disponibilizando esse espaço para você e pode montar o teu vídeo aqui, a tua palestra. Obrigado, Kleber. Eu quero agradecer, né, o convite de estar nesse podcast. Eu estou envolvido num novo empreendimento aqui no Vale, né, que é a empresa de gestão de recebíveis Integraliza. Então, a Integraliza, aliás, quero convidá-los a conhecer mais sobre a nossa empresa. Você pode acessar o nosso site integraliza.com.br ou @integraliza.condomínios no Instagram e também no Facebook, nas nossas redes sociais. A Integraliza é uma empresa, como eu coloquei, de gestora de carteira de recebíveis, que opera garantia de receita, cobrança condominial, mas também consultoria financeira. Hoje, Kleber, nós temos uma sala de aula pronta para 10 alunos para a Academia de Gestão Financeira da Integraliza. E nós não conseguimos dar uma aula ainda por conta da pandemia. Uau. Nós estamos com tudo pronto, então quando a gente puder reunir as pessoas, né, a nossa intenção já era agora em 2022 abrir a academia, então nós vamos dar formações de gestão financeira para condomínios, para pequenos grupos. Então nós vamos reunir grupos de poucos síndicos, poucas pessoas, né, 10 pessoas na nossa sala, né, até muito parecido com essa, né, um ambiente de mesa, com quadros e tudo mais, TV, aquela coisa, e a gente quer investir muito nisso, na formação. E eu acredito muito nesse braço digital, né, tanto que a Integraliza, ela é a nossa garantidora digital, então ela tem um formato todo diferente. E aí nós estamos hoje, por exemplo, alcançando condomínios fora do Vale. A gente não está limitado a nosso posicionamento geográfico. Né? Então nós temos condomínios, nós estamos aqui em São José do Campo, temos vários condomínios em Sorocaba, por exemplo. Né? Nós estamos quase do outro lado do estado. Então a empresa está crescendo, eu estou muito feliz com o desenvolvimento da Integraliza, mas eu sou apaixonado pela área de educação. Então essa formação, principalmente formação executiva, que eu estou bastante envolvido, eu quero trazer para dentro da realidade do síndico. Então nós vamos estar trazendo a academia, né, de gestão financeira da Integraliza. Um dos nossos valores é entregar conteúdo também. Então a gente vai entrar nessa vibe aí de gerar conteúdo digital. Então em breve vocês vão estar recebendo convites e a gente espera montar várias turmas de síndicos para estar lá tomando café conosco, aprendendo, recebendo a certificação da Integraliza para gestão financeira. Enquanto a sua sala não está montada, essa daqui está à disposição. Então, está montada. O que a gente não chamou foi por conta da pandemia. Mas eu agradeço. E uma coisa que a gente quer colocar aqui é o seguinte. Gente, nós estamos ofertando 5 livros para os síndicos para eles se capacitarem. Um dos nossos grandes parceiros, que é a editora Boni Juris,
ela tem dezenas de livros sobre gestão condominial. Então, quero dar uma dica aqui para vocês, uma vez que esse presente está vindo da editora, que você também conheça a editora Boni Juros e acesse lá os nossos livros, tá? Eu quero fazer uma promessa aqui pro Kleber, aqui, diante da Crislaine como testemunha. Eu vou mandar pro Kleber 5 livros para ele fazer o sorteio aqui no meu podcast. E junto com esses 5 livros, eu vou mandar pro Kleber mais 10 livros para os próximos podcasts e você fazer novos sorteios aí. Aê, Caramba. legal. Aí você escolhe se vai dar um por podcast, Agora 2 por sim, podcast. Ó, fui até surpreendido aqui. Tá, então você vai receber um lote, perdão, ó, vai falar ali, um lote de 10 livros e eu vou levar para o síndico 5 livros do que vai ser sorteado aqui hoje. Puxa Eu vida. já tenho alguns. Eu vou ver lá qual que falta pra eu pedir. Ó. O que falta? Palavras especiais então, que você vai identificar e escrever lá para nós. Caixa, prevenção e segurança. Faça o seu comentário, Muito bom. Kleber vai fazer o sorteio e anunciar depois o vencedor. Pessoal, meu muito obrigado. Coloca lá na caixinha do YouTube lá, escreve as palavras-chave, né? E deixe seu comentário lá pra gente também de temas que você tem Legal. vontade de ouvir para que a gente possa trazer profissionais. Nós vamos trazer profissionais de segurança eletrônica, vamos trazer profissionais que vai falar de... Eu creio que até o próximo agora já seja disso, sobre MEI, né? Que vai falar sobre para como o síndico pode... você tem que abrir MEI, você tem que abrir uma EIRELI, porque hoje o síndico ele também pode dar um recibo, né? Sim. Para o condomínio. Sim. Só que tem um porém. Se ele tiver uma empresa, ele pode agir em mais campos. Sim. Então ele Sim. pode abranger o seu trabalho. Até o trabalho mesmo da própria consultoria que a Crislaine já faz. Sim. Então, eu sei que tem muitos síndicos bons aqui na nossa região que pode fazer esse papel de consultoria, Sim. né? Que pode dar dica para as pessoas. Então, fica o meu agradecimento ao Ailton mais uma vez, Obrigado. a Crislaine. Em breve vou fazer o sorteio desses livros devagarinho aí durante os podcasts, com as palavrinhas-chave. E fica a questão também de chamar vocês para participar. O síndico que quiser participar do podcast, manda lá para mim um WhatsApp. Eu já, como o telefone que eu falei no início, manda um WhatsApp para mim e a gente vai encaixando você de acordo com os temas e vamos trazer como veio a Crislaine hoje como síndica profissional. A gente espera outros Legal. síndicos aqui também para bater um papo legal com a gente. Legal. Tá bom, pessoal? Bye bye para vocês. Meu muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu,